Olá, você tem medo da morte? Não? Esse vídeo é para quem não tem contato com o espiritismo e também para quem já tem. Eu procurei um livro que pudesse trazer conhecimentos mais atualizados da doutrina espírita do que a codificação que foi feita em século anterior, né? Então tem uma linguagem mais rebuscada, mas essas manifestações espirituais nunca cessaram, né? E me parece que um dos autores que conseguiu trazer luzes úteis para a construção do conhecimento espírita foi Dolores Cannon. E ela fez isso através não da religião, da prática espírita kardecista ou da crença que ela poderia ter, mas através da prática clínica da hipnose. Ela diz assim: tenho sido acusado de conversar com os espíritos dos mortos e de comunicar-me com eles, algo que é definitivamente vedado nos círculos religiosos. Nunca pensei no assunto apenas dessa forma, mas suponho que seja real. A exceção é o fato de que os mortos com quem converso não estão mais mortos, e sim vivendo novamente hoje, tocando suas vidas cotidianas. Pois, como sabem, sou regressionista. Essa expressão popular refere-se aos hipnotizadores que se especializam em regressões a vidas passadas e pesquisas históricas. Muita gente ainda tem dificuldade para aceitar a ideia de que sou capaz de voltar pelo tempo e conversar com as pessoas que revivem outras existências através da história. Não demorou muito para que eu me acostumasse com isso, algo fascinante para mim. Escrevi livros descrevendo algumas de minhas aventuras nesse campo incrível. Para a maioria dos hipnotizadores, o trabalho com vidas passadas fica além de seus limites. Não entendo a razão, a menos que receiem o que podem encontrar e prefiram se ater a situações conhecidas e familiares, com as quais podem lidar efetivamente. Um desses terapeutas me confidenciou como se tivesse feito uma descoberta revolucionária. Tentei fazer algumas regressões e uma vez levei um paciente até a época em que ele era um bebê. Ele falou tão sério que foi quase impossível conter o riso quando respondi: é mesmo? Esse é o ponto onde eu começo. Mesmo entre regressionistas que praticam regularmente a terapia com memória de vidas passadas, encontrei muitos que têm seus próprios receios sobre levar um paciente hipnotizado pela experiência da morte ou a aventurar-se nos períodos entre vidas, quando se supõe que a pessoa esteja morta. Eles temem que possa acontecer mesmo alguma coisa física ao corpo vivo do paciente em transe, que de algum modo ele possa se prejudicar recordando dessas memórias, especialmente se forem traumáticas. Após ter passado por essa experiência com centenas de pacientes, sei que não há problemas físicos, mesmo que a personalidade regredida tenha tido uma morte horrível. Naturalmente, sempre tomo precauções especiais para me assegurar de que não haverá efeitos físicos. O bem-estar dos pacientes é sempre a minha preocupação mais imediata. Sinto que minha técnica protege completamente o paciente. Eu não tentaria fazer esse tipo de pesquisa se não fosse dessa maneira. Para mim, o plano entre vidas, também chamado de estado de morte, é a esfera de existência mais empolgante que já encontrei, pois acredito que há nele muitas informações que podem ser obtidas, trazendo grandes benefícios para a humanidade. Acredito que as pessoas podem perceber que a morte não é algo a se recear. Quando se defrontam com esse momento em suas vidas, percebem que não é uma experiência nova, e sim algo com que estão bastante acostumadas. Elas já passaram várias vezes por isso. Não estarão diante de um grande e aterrorizante lugar desconhecido, e sim um lugar familiar que visitaram muitas e muitas vezes. Um lugar que muitos chamam de lar. Espero que as pessoas possam aprender a ver o nascimento e a morte como ciclos evolutivos pelos quais todos passam, muitas vezes, e que por isso são parte natural do crescimento de suas almas. Após a morte, há vida e existência noutros planos, tão reais quanto o mundo físico que vem ao seu redor. Talvez sejam até mais reais. Certa vez, conversando com uma mulher que se considerava iluminada, tentei lhe explicar algumas das coisas que eu havia descoberto.
Disse-lhe que fazia pesquisa sobre como é a morte e para onde vamos depois. Ela me perguntou empolgada: Para onde você vai? Céu, inferno ou purgatório? Fiquei desapontada. Se essas eram as únicas opções que sua mente aceitava, obviamente ela não era tão iluminada quanto pensava. Irritada, respondi: Nenhum desses. Ela ficou chocada. Quer dizer que você vai ficar na Terra? Assim, percebi que para escrever esse livro preciso refazer minha caminhada até o ponto onde estava quando a porta se abriu pela primeira vez e tentar me lembrar das crenças e ideias que eu tinha antes que a luz entrasse. Não seria uma tarefa fácil, mas necessária se eu quisesse compreender aqueles que ainda procuram essa porta e essa luz, pondo-me no lugar deles. Devo confessar com eles com uma linguagem que possam entender, tentando conduzi-los suavemente pelo caminho da percepção. Assim poderão viver plenamente suas vidas sem temer o que o futuro trará. Para muitos, a palavra morte parece muito ameaçadora, muito terminal, desesperadora. Um vazio escuro de mistério e confusão, pois representa o rompimento com o mundo físico, que é o único lugar que conhecem e sabem definitivamente que existe. Como muitas coisas na vida, a morte é desconhecida, envolta em mistério, folclore, superstição, e por isso deve ser temida. Contudo, é uma coisa pela qual sabemos que todos deverão passar. Não importa quanto desejamos empurrá-la para o fundo da mente e não pensar nela. Sabemos que o corpo é mortal e que um dia vai expirar. O que acontecerá? Será que essa personalidade que consideramos ser nós mesmos também perecerá com a casca física? Essa vida é tudo que existe? Ou haverá alguma coisa a mais, algo raro e belo, além daquilo que consideramos como vida? Talvez as igrejas tenham razão quando pregam o céu para os bons e piedosos e o inferno para os maus e condenados. Com minha curiosidade insaciável, estou sempre buscando respostas, e creio que muitas outras pessoas também anseiam por esses conhecimentos. Se pudéssemos passar o tempo na felicidade e no amor, sem recear o que nos aguarda no final, a vida seria muito mais fácil. Quando comecei a pesquisar a regressão, não tinha ideia de que encontraria as respostas para todas essas questões. Como aficionada pela história, diverti-me muito voltando pelo tempo para conversar com pessoas em diversas eras. Adorei reviver a história sendo feita, tal como era vista por seus olhos enquanto se recordavam de outras vidas. Quis escrever livros sobre essas versões desses períodos históricos, pois cada pessoa, sem saber, corroborou as histórias das demais, enquanto se achava sob transe profundo. São padrões que eu não esperava encontrar. Foi então que aconteceu uma coisa inesperada, que abriu um mundo completamente novo para a minha exploração. Descobri o período entre vidas, o tão falado estado de morte, o lugar para onde as pessoas vão após suas vidas físicas aqui na Terra. Ainda me lembro da primeira vez que me deparei com as portas e conversei com os mortos. Foi durante uma regressão a vidas passadas, e quando o paciente morreu no trânsito, isso foi tão rápido e espontâneo que me pegou desprevenido. Não tive plena consciência do que estava acontecendo, mas, como disse, foi tão rápido que não tive tempo de interromper o processo. A pessoa estava olhando para seu corpo abaixo dela, dizendo que era como um cadáver qualquer. Fiquei espantada ao ver que a personalidade tinha se mantido intacta, ela não mudara nada. Isso é importante. Este é um dos receios de algumas pessoas, de que de algum modo a experiência da morte vai transformá-las, ou seus entes queridos, em alguma coisa diferente, estranha ou irreconhecível. Novamente, é o medo do desconhecido. Há outros motivos para termos medo de fantasmas e espíritos? Pensamos que o processo de travessia vai transformar a pessoa querida que conhecíamos em algo maligno e assustador, mas descobri que a personalidade se mantém a mesma, embora possa exibir alguma confusão temporária, às vezes. Basicamente, ela é ainda a mesma pessoa. Quando superei meu espanto e encanto diante da possibilidade de conversar com alguém após sua morte, minha curiosidade assumiu o comando e vi-me repleta de perguntas sobre questões que sempre me intrigaram. Daquele momento em diante, sempre que encontrava um paciente que conseguia atingir os estados mais profundos de hipnose necessários para esse tipo de pesquisa, passei a fazer algumas dessas perguntas. As crenças religiosas não pareciam influenciar aquilo que contavam. Suas respostas eram basicamente idênticas o tempo todo. Embora as palavras fossem diferentes, todas estavam contando a mesma coisa, um fenômeno em si mesmo. Desde que comecei meu trabalho, em 1979, vi centenas e centenas de pessoas passarem pela experiência da morte, morrendo de todas as maneiras concebíveis: acidentes, tiros, facadas, fogo, forca, decapitação, afogamento e até, num dos casos, uma explosão atômica, relatada em meu livro A Soul Remembers Hiroshima.
Elas também morreram naturalmente, com ataques cardíacos, doenças, velhice e pacificamente durante o sono. Embora tenha encontrado muita diversidade, também encontrei certos padrões bem definidos. A forma de morrer pode ser diferente, mas aquilo que acontece depois é sempre igual. Assim, cheguei à conclusão de que não existe mesmo razão alguma para temer a morte. Subconscientemente, sabemos o que acontece e o que nos aguarda lá. Deveríamos saber, temos tido muita prática. Todos nós passamos incontáveis vezes por isso. Logo, ao estudar a morte, descobri a celebração da vida. Está longe de ser um assunto mórbido. É outro mundo, muito fascinante. Com a morte vem também a sabedoria. Acontece alguma coisa quando nos despojamos do corpo físico. Abre-se uma dimensão de conhecimento totalmente nova. Aparentemente, o ser humano fica limitado e atrapalhado quando está na matéria. A personalidade ou o espírito que continua não sofre essas limitações e pode perceber muito mais coisas do que poderíamos imaginar. Assim, quando eu falava com essas pessoas após suas mortes, consegui obter respostas para muitas questões intrigantes e desconcertantes, questões que têm perseguido a humanidade desde o começo dos tempos. Aquilo que o espírito relatava dependia de seu crescimento espiritual e pessoal. Algumas tinham mais conhecimento do que outras e conseguiam expressá-lo mais claramente, numa forma que nós mortais teríamos mais facilidade para compreender. Vou tentar descrever o que experimentaram, deixando que falem por si mesmas. Esse livro é a compilação daquilo que muitas pessoas relataram. As descrições mais comuns que encontrei no momento em que ocorre a morte é que depois de uma sensação de frio, subitamente o espírito está em pé ao lado da cama ou outro lugar qualquer, olhando para seu corpo. Geralmente não consegue entender por que as outras pessoas no recinto estão perturbadas, pois ele se sente muito bem. A sensação geral é de alegria, não de temor. A descrição a seguir trata do momento da saída de uma mulher na faixa dos 80 anos que estava morrendo de velhice. É um exemplo típico e se repete constantemente. Então a Dolores diz assim: você viveu bastante, não viveu? E a paciente: ah, sim, movo-me lentamente, leva certo tempo. Não sinto mais alegria, estou muito cansada. Como era óbvio que estava desconfortável, avancei pelo tempo até depois da morte. Quando acabei de contar, todo o corpo da paciente se agitou na cama e subitamente ela sorriu. Sua voz estava repleta de vida, não se parecia em nada com o jeito cansado de instantes antes. Sinto-me livre, estou livre. Ela pareceu muito feliz. Consegue ver seu corpo? Ah, aquela coisa velha está lá embaixo. Nossa, não tinha ideia de que estava com essa aparência ruim. Estava enrugada, murcha. Sinto-me bem demais para estar enrugada desse jeito. Estava toda acabada. Ela fazia sons de satisfação. Puxa, puxa, estou muito feliz por estar aqui. Não pude deixar de rir. Sua expressão e seu tom de voz mostraram um contraste tanto. Não é à toa que estava enrugado. Esse corpo viveu muitos anos. Provavelmente foi por isso que você morreu. Você disse que estava aqui. Onde você está? Estou na luz. E, nossa, sinto-me muito bem. Sinto-me inteligente. Sinto paz. Sinto-me calma. Não preciso de nada. O que você vai fazer agora? Estão me dizendo para ir descansar. Mas detesto descansar quando tenho tanta coisa para fazer. Você precisa descansar se não quiser? Não, mas não quero me sentir limitada de novo. Quero crescer e aprender. Depois disso não consegui mais respostas dela, exceto que ela estava flutuando. Por sua expressão e sua respiração pude perceber que ela estava no lugar de descanso. Quando o paciente vai para lá, é como se tivesse entrado num sono profundo e não quisesse ser incomodado. É inútil tentar perguntar algo a ele, pois suas respostas serão incoerentes. Vou explicar em detalhes esse lugar especial num capítulo posterior desse livro. No outro caso, a mulher estava revivendo o nascimento de um bebê em casa. Sua respiração e seus movimentos corporais mostraram que ela estava vivenciando os sintomas físicos do parto. Isso costuma acontecer quando o corpo se recorda junto com a mente. Para não causar desconforto à paciente, levei-a a um momento posterior, quando o parto já deveria ter acabado. Você teve o bebê? Não, tive dificuldades. Ele não nascia, fiquei muito desgastado e deixei meu corpo. Você sabe o sexo do bebê? Não, não faz diferença. Consegue ver seu corpo? Sim, todos ficaram arrasados. E agora, o que você vai fazer? Acho que vou descansar. Mais cedo ou mais tarde terei de voltar. Mas vou ficar aqui por algum tempo. Estou na luz. É repousante. Pode me dizer onde fica essa luz? Onde todo conhecimento e tudo o mais é conhecido. Tudo é puro, simples. Há mais verdade pura aqui. Não temos as coisas do mundo para nos confundir. Você tem a verdade na terra, mas não a vê. Mas você disse que teria de voltar mais cedo ou mais tarde. Como sabe disso? Eu fui fraca. Deveria ter conseguido tolerar a dor.
Preciso aprender a suportá-la melhor. Eu poderia ter ficado se não tivesse sido tão fraca. Estou feliz por não me lembrar da dor. Sei que preciso voltar e me tornar completa, inteira. A dor é algo que preciso superar. Preciso superar todas as dores do mundo. Mas sentir dor é muito humano, e é sempre difícil quando estamos no corpo. Do lado onde você está agora, fica mais fácil observá-la de modo diferente. Você acha que é uma lição que deseja aprender? Acho que sim, às vezes leva algum tempo, mas consigo fazer qualquer coisa. Creio que eu deveria ter sido mais forte, eu deveria ter me saído melhor. Mas acho que tive muito medo da doença que tive quando era criança. Achava que seria algo tão difícil quanto ela, e desisti. A dor, quando você lida com um nível de consciência superior de sua mente, e se afasta na direção da luz pura, do pensamento puro, a dor cessa. A dor é apenas uma lição. Quando aprendemos sobre a dor no nível humano, ficamos agitados e mostramos preocupação com aquele momento. Afastando-nos, concentrando-nos, indo mais fundo e tendo paciência, podemos nos elevar acima dela. A dor tem algum propósito? A dor é uma ferramenta de ensino. Às vezes é usada para tornar algumas pessoas mais humildes. Às vezes um espírito arrogante pode ser dobrado, aprendendo a ser mais sociável através do sofrimento. Este pode ensinar que mais cedo ou mais tarde ele terá de aprender a se elevar acima da dor, e então poderá lidar com ela. Às vezes, a simples compreensão da dor e de sua causa alivia. Mas, como você disse, as pessoas ficam agitadas e acham que não conseguem lidar com ela. Elas ficam autocentradas demais, precisam superar seus interesses pessoais e aquilo que estão sentindo naquele momento e atingir um nível espiritual mais elevado. Assim podem lidar com a dor. Algumas pessoas, porém, provocam a dor porque ela serve de abrigo. Podem usar a dor como desculpa ou como saída. E esse é o propósito, depende do indivíduo. O que é a dor? Ela não pode atingi-lo se você não permitir. Se você admitir que vai sofrer, está dando força para a dor. Não a fortaleça. É desnecessário senti-la. Tudo está conectado ao homem. Lide com ela, com seu espírito, sua mente superior. A dor não tem poder sobre você. As pessoas podem se separar da dor? Claro, se desejarem, nem sempre desejam. Desejam a simpatia, a autopunição e todo tipo de coisas. As pessoas são engraçadas, todas sabem fazer essas coisas se quiserem. Precisam encontrar um caminho para elas mesmas, porque não acreditariam se você lhe dissesse que existe um caminho mais fácil. Precisam descobrir sozinhas, faz parte das lições que o levam lá. As pessoas têm muito medo de morrer. Podem me dizer como isso aconteceu? O que você sente? Bem, quando estou no corpo, sinto-me pesada. Ele me puxa para baixo, é desconfortável. Mas quando você morre, o peso some, é relaxante. As pessoas carregam consigo um monte de problemas, e é como se estivesse carregando um peso, pois são coisas pesadas carregadas. Quando você morre, é como se jogasse tudo pela janela, e você se sente bem, é uma transição. Acho que as pessoas têm medo principalmente porque não sabem o que esperar. Elas temem o desconhecido, elas precisam ter fé e confiar, pura e simplesmente. O que acontece quando alguém morre? Você simplesmente sobe e deixa o corpo, você vai até lá, a luz. E o que você faz quando está lá? Aperfeiçoa todas as coisas. E aonde você vai quando precisa se afastar da luz? De volta para a Terra. É incomum para nós falarmos com você através do tempo, como fazemos agora? O tempo não tem significado. Nessa estrutura não existe tempo. Todo o tempo é um só. Outro exemplo diz respeito a uma garotinha que morreu com 9 anos. Quando começamos a conversar, ela estava participando de um passeio de trator, até um piquenique da escola, no final do século XIX. Havia um córrego próximo do local do piquenique e outros iriam nadar. Ela não sabia nadar muito bem e estava com medo da água, mas não queria que as outras crianças soubessem, porque iriam provocá-la e fazer troça. Como algumas crianças levaram vara de pescar, ela resolveu que iria fingir que estava pescando para que ninguém soubesse que não sabia nadar. A menininha estava realmente preocupada com isso e não estava aproveitando nem um pouco o passeio. Disse-lhe para avançar até um momento importante, quando estivesse mais velha. Quando acabei de contar, ela anunciou toda feliz. Não estou mais aqui, estou na luz. Isso me surpreendeu e perguntei o que tinha acontecido. Triste, ela disse. Eu não sabia nadar. Foi ficando mais escuro sobre mim, senti meu peito arder. Então saí na luz e aquilo não teve mais importância. Você acha que o riacho era mais profundo do que pensava? Não pensei que fosse tão fundo. Fiquei muito assustada. Creio que meus joelhos se dobraram e eu não consegui me manter em pé. Fiquei muito assustada. Você sabe onde está? Estou no sempre, disse ela com uma voz infantil. Tem alguém aí com você? Estão trabalhando, todos estão ocupados, pensando no que precisam fazer. Estou tentando entender tudo isso. Você acha que já esteve antes nesse lugar? Sim, é bem pacífico aqui, mas preciso voltar, preciso superar o medo. O medo é uma coisa que trazemos e nos paralisa. Não sabia que o riacho era tão fundo. Acho que me dobrei porque estava com medo. Geralmente a pior coisa que pode acontecer não é tão ruim quanto aquilo que tememos.
Sua voz estava mais madura agora. É um monstro na mente das pessoas. O medo só afeta quem está na Terra. É a mente encarnada. O espírito não é afetado pelo medo. Você acha que quando as pessoas têm medo de certas coisas, elas a atraem para si? Ah, sim, atraímos essas coisas para nós. O pensamento é energia, é criativo e faz acontecer coisas. É fácil ver como os receios das outras pessoas podem ser tolos e sem importância. E você pensa, por que elas têm medo disso? Mas quando se trata do seu medo, ele é tão profundo, tão pessoal e tão comovente que o envolve. Assim, se eu puder ver os medos de outras pessoas e tentar ajudá-las a compreendê-los, creio que em algum momento isso me ajudaria a entender os meus próprios medos. Isso faz muito sentido. Você sabia que um dos maiores medos das pessoas é o medo da morte? Ela não é tão ruim assim, é a coisa mais fácil pela qual já passei. É como um fim de uma confusão, até começarmos novamente e termos mais confusão. Então, por que as pessoas voltam sempre? Você precisa completar o ciclo, precisa aprender tudo e superar todas as coisas do mundo para poder atingir a perfeição e uma vida perene. Tentar aprender tudo é um desafio e tanto. Sim, às vezes é bem cansativo. Parece que deve levar um bom tempo. Bem, olhando desse lugar onde estou, tudo parece muito simples. Estou no comando. Por exemplo, consigo entender o medo e o modo como me sinto agora. Sinto que não poderia ser atingida por ele. Mas há algumas coisas na pessoa humana. Quando você está lá, isso o envolve, sabe? Torna-se parte de você, toca você, então fica difícil afastar-se e ver de forma objetiva. Não, pois você está envolvido emocionalmente. É sempre fácil para os outros olharem alguma coisa e dizer, isso é simples. É como estudar os medos alheios. Preciso aprender a persistir, a me manter numa vida sem deixá-la, enquanto não puder assimilar o máximo que puder dela. Creio que se tivesse uma vida na qual pudesse passar por muitas experiências, seria bem mais fácil do que ter tantas vidas curtas. Estou desperdiçando muito tempo. Assim, vou escolher com cuidado e procurar uma vida na qual possa experimentar muitas coisas, limitando assim minhas idas e vindas, mas também acho que será mais difícil. Há certas coisas que você precisa resolver entre as pessoas em seus relacionamentos. Aquilo que fazemos volta para nós. Há muito que se usa certa expressão em nossa cultura. Dizem que quando estamos morrendo, nossa vida passa como um filme diante de seus olhos. Isso aconteceu em alguns dos casos que investiguei. Acontece com mais frequência após a morte, quando o falecido faz um retrospecto de sua vida, analisando-a para saber o que aprendeu com ela. Isso costuma ser feito com a ajuda de mestres do lado de lá, que conseguem olhar para a vida com maior objetividade, com as emoções removidas. Uma de minhas pacientes conseguiu rever sua vida anterior de forma pouco convencional. Embora seja difícil dizer o que é convencional e o que obedece a um padrão fixo quando você trabalha nessa área de pesquisa com hipnose regressiva. A mulher tinha acabado de reviver uma vida anterior pela regressão, chegando ao momento da morte. Naquela vida, ela morreu pacificamente como idosa e viu seu corpo ser levado a uma colina próxima de casa, para ser enterrada no cemitério da família. Então, em vez de ir para o outro lado, ela resolveu voltar para casa para tentar resolver alguns assuntos inacabados. Lá ficou assustada ao ver-se como fantasma, com a capacidade de caminhar através das paredes. Viu-se como uma neblina ou névoa com a forma de uma pessoa, mas ficou espantada quando descobriu que podia enxergar móveis e objetos através dela, como se fosse transparente. Ficou muito interessada nessa condição estranha e perambulou pela casa para descobrir o que era capaz de fazer. Em dado momento, ouviu as arrumadeiras comentando que a velha estava assombrando a casa, pois podiam ouvi-la caminhando pelo lugar. Depois de algum tempo, ficou monótono brincar de fantasma, pois sabia que ninguém poderia vê-la ou ouvi-la e ela não conseguiria se comunicar. Então, tratou de descobrir que não conseguiria realizar o que voltara para fazer na casa em virtude de seu estado mais sólido. Não tardou para descobrir que não conseguiria realizar o que voltara para fazer na casa em virtude de seu estado não sólido. No momento que teve essa revelação, viu-se fora da casa, em pé sobre uma colina que dava para um vale. Seu falecido marido tinha ido encontrá-la, estava de pé ao lado dela. Naquela dimensão eram jovens novamente, com a exata aparência que tinham no dia do seu casamento. Mais tarde, ela descreveu isso como se tivessem jogado uma palheta ou uma colcha de cores vivas sobre o vale, que parecia a colagem de cenas e lugares da vida que ela havia acabado de deixar. Em vez de sua vida passar diante de seus olhos de maneira linear, como uma cena seguindo a outra, a coisa toda foi exposta diante deles. Ela disse: podemos ver o cemitério, ver a cidade, a casa, as montanhas. É como se pudéssemos ver reunidas todas as coisas que conhecemos. É como se esta fosse nossa vida e isso fosse aquilo que tivéssemos juntos. E podemos ver que a compartilhamos e passamos juntos por ela. Ficamos felizes por termos vivido como vivemos. Tivemos alguma coisa intacta quando ela acabou. É pacífico.
É como se estivesse lá em cima, fazendo topografia da região. Como se você tivesse grandes lavouras com coisas diferentes crescendo nelas, ou muitas flores no jardim de pé ao lado, apreciando-as. Para ela foi muito gratificante observar as cenas, embora as partes mais duras da vida não tenham sido fáceis de ver. Além disso, não havia julgamento algum no processo. Aparentemente, ela estava fazendo anotações mentais para lembrá-los daquilo que gostariam de mudar da próxima vez que viessem à Terra. Sem dúvida, esse não é o único método de se ver a vida que acaba de findar, mas foi bem bonito.